O infanticídio foi abandonado e desaparecido. O clamor foi para trazer as crianças para a igreja. Foram iniciados lares para crianças pequenas. Aí eu te pergunto, a igreja hoje luta contra o aborto, né? Luta, tem que lutar mesmo. Aí eu pergunto, a igreja de hoje diz para a mulher que vai abortar, não aborta não, tem um filho e traz para a gente que a gente cuida? É duro, mas a igreja foi assim. A igreja venceu assim, pelo amor escandaloso da cruz de Jesus Cristo. E de que, vendo o nosso Cristo sofrendo, sofreram as dores do mundo. Por meio de sua igreja, em última análise, Jesus acabou com o infanticídio. A influência de Cristo trouxe valor à vida humana, o infanticídio foi proibido. Muitas reformas, aqui ó, muitas reformas legais, pessoal. Proibição da escravidão, proibição de crianças serem abusadas, serem vendidas. Tudo aqui. A marcação de escravos foi proibida. Você sabe o que é marcar escravo? Igual marcar um boi. Você sabe que isso foi proibido graças a quem? A igreja de Jesus Cristo que lutava por eles. Vocês já ouviram falar de um teólogo chamado William Wilberforce? Cristão. Graças a ele, 700 mil escravos tiveram liberdade. Igreja de Jesus Cristo. Não tem escravidão no Brasil é por causa da Igreja de Jesus Cristo, dos pastores aqui que lutaram arduamente pela libertação desses escravos. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Martin Luther King, a gente ouve muito na política, mas Martin Luther King foi pastor, pregador. Morreu lutando para defender os negros, que nos Estados Unidos, pessoal, racismo era pesado. Você não podia entrar em banheiro de branco lá. Tinha igreja de branco que proibia negro entrar. Sabe quem acabou com o racismo dos Estados Unidos? A igreja de Jesus Cristo. Diga aleluia. A igreja de Jesus Cristo. Os gladiadores. Já assistiu o filme de Gladiador? Sabe quem acabou com esses jogos? A igreja de Jesus Cristo. Canibalismo. Tem um historiador que ele vai escrever sobre o canibalismo. Olha só o que ele diz. Onde quer que o evangelho fosse pregado, o canibalismo foi abolido. Sabe quem venceu o canibalismo? A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo chegou numa tribo. Sabe qual era a cultura deles, minha irmã? Isso está no livro que eu entreguei aqui. Quem ganhou aqui o livro Totem da Paz? Acho que foi o Michael. Totem da Paz. Quem quiser, indico, compre. Chegaram numa tribo de canibais, minha irmã, num centro, no arquipélago, um grupo de ilhas, que a cultura era o seguinte: você ia para outra tribo, fazia amizade, matava ele, assava e comia em casa. A igreja de Jesus Cristo chegou lá, um casal de missionários, uma família chegou lá. Acabou o canibalismo lá. Acabou a guerra entre as tribos, igreja de Jesus Cristo. Tem um outro caso de uma tribo que nos muros da cidade, eles matavam as pessoas, pegavam os órgãos, colocavam dentro de um pote para ficar no muro e dava para os pobres comer, em humilhação àqueles que eles venceram e mataram. Sabe quem acabou com essa cultura? A igreja de Jesus Cristo. Como é que podemos dizer que a igreja não vence todas as hostes do mal? Ela vence, está vencendo. Isso está no livro, e se Jesus não tivesse nascido, da página 23 até a página 26. As ofertas, agora vocês vão se assustar, porque infelizmente eu vou fazer uma análise histórica da igreja brasileira. A igreja brasileira foi sustentada por instituições americanas e europeias. Então a igreja brasileira acostumou receber oferta. As maiores instituições do Brasil eram sustentadas, esqueci o nome de uma missão muito grande aqui no Brasil, recebiam grandes verbas do exterior. E eles pararam de receber, sabe por quê? Os investidores mundiais começaram a falar assim: olha, o Brasil agora, a igreja cresceu, vocês têm condição de vocês mesmos cuidarem do povo de vocês e enviarem. Sabe o que está acontecendo com essas instituições? Elas estão fechando, porque a igreja brasileira não está ofertando. Então esse dado que eu trouxe para vocês é da igreja americana. Você chuta, pessoal, eu quero que vocês chutem um valor que a igreja americana, que eles fizeram uma pesquisa de quantos dólares a igreja americana ofertou durante um ano. Quantos dólares? Chuta, minha irmã. Hã? Ah, tá aí na apostila, eu esqueci, ela já leu. Pessoal, 247 milhões de dólares é só a igreja da Filadélfia. A igreja do país todo, 2,7 trilhões de dólares.
Isso daqui, pessoal, é todo o PIB do Brasil. Aí eu coloquei aqui menor que o PIB do Brasil, não, é maior que o PIB do Brasil. Tá errado aqui, tá? Eu coloquei menor, não, é maior. O PIB do Brasil, se eu não me engano, eu coloquei o site aí para vocês, de 2024. A igreja americana ofertou mais do que todo o PIB do Brasil. Sabe o que é isso? É a igreja fazendo mais do que qualquer estado. Qual página que é essa aí? Qual é a página? 35. 35, mano. 35 no início da página aí. Achou? Sim. Universidades. Luiz, você falou que as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos? É. E tá lá no site deles, é só você entrar. Quem já ouviu falar da Universidade de Harvard? Pessoal, olhem aqui. Quem já ouviu falar da Universidade de Harvard? Todo mundo, né? Sabe qual que é o lema deles? Veritas Christus et Ecclesia. Sabe o que significa? A verdade para Cristo e para a igreja. Ô Luiz, a Oi. faculdade que o Marco fez, se tivesse indicação do pastor, recebia um desconto de $1.000. Olha aí. A faculdade dele lá, se o pastor indica, tem bolsa de $1.000. Universidade de Yale, latim, o lema deles, Lux et Veritas, luz e verdade. Quem já ouviu falar da Universidade de Oxford? Sabe qual é o lema deles? Dominus Illuminatio Mea, que é o Senhor é a minha luz. Universidade de Cambridge, quem já ouviu falar? Famosa. O lema deles, em latim também, a partir daqui, a luz e as taças sagradas. Universidade de Princeton, no latim também, sob o poder de Deus floresce. A Universidade da Califórnia é Fiat Lux, que significa haja luz. Se você for no meu Instagram, no meu WhatsApp, a minha frase lá do status é Fiat Lux, haja luz. As maiores universidades do mundo, cristã. Aí você sabe por quê, minha irmã? As maiores universidades do mundo eram cristãs? Os maiores intelectuais do mundo eram cristãos. Nós vamos ver aqui, pessoal, vocês vão se assustar. O gerador de energia, sabe quem criou? Foi um cristão teólogo. Vocês vão se assustar com a descoberta científica. Sabe por quê? Porque eles acreditavam na vitória da igreja. E porque eles acreditavam na vitória da igreja, eles derrubavam as portas do inferno em todas as áreas da sociedade. Todas. Aí hoje muita gente pensa, a igreja vai perder. Ah, deixa essa universidade aí pro anticristo. E vai abandonando tudo. Luiz, hoje eu vi no Instagram que um cara que foi considerado o maior QI do mundo disse que o segredo é a leitura da Bíblia. Olha aí. Hoje um homem que tem o maior QI do mundo, que é QI? Coeficiente de inteligência, acho que é isso, coeficiente de inteligência. É medir a inteligência da pessoa. O homem mais inteligente do mundo hoje é cristão. Aí eu hoje, por exemplo, eu estou para marcar, eu espero que dê certo, mas eu estou para marcar um debate com um professor ateu de uma universidade. Aí tem cristão que critica. Como é que você critica, meu irmão? Se está cheio de ateu invadindo a universidade, e lá tem uma porta do inferno, uma fortaleza que a gente tem que vencer, aí a pessoa fica criticando porque tem gente pagando preço para estudar para ir lá e vencer essa porta do inferno? Isso aí, ore por mim mesmo, irmã. Quem sabe... quem sabe não tem um professor ateu aqui na Finan que a gente marca um debate aqui, né? No auditório lá na... Ah, com certeza. As maiores universidades do mundo estão deixando de ser cristãs, sabe por quê? Porque a igreja deixou de querer lutar contra as portas do inferno. Oi? Pode comentar aqui, né? Não sei. Na nossa universidade aqui teve uma palestra de um bandista. A coisa mais. De o quê? Um bandista. A coisa mais, vamos dizer assim, linda, né? Como se fosse uma aula normal. Aí eu conversando com quem você. Não lembro com quem eu conversei. Pedi um link até dessa pessoa, uma outra professora. E eu fiquei pensando, onde que estão os cristãos? Aí, ó. Capelanistas, eu vou falar, incluo nisso. Incluo, eu fiz capelania. Cadê a gente lá na universidade pedindo pra falar de Jesus? Vamos pregar o evangelho. Cadê? Falar do evangelho. Igual o bandista que explicou, ele foi todo... Quem viu esse vídeo, gente? Ninguém viu?
Tá, só que eu vou compartilhar com você, Luiz. Depois. Tá, Ele foi todo caracterizado, ele mostrou tudo como funciona numa sala de universidade. Aí eu vou perguntar um negócio pra vocês aqui. A gente tem que cuidar do pobre? Tem que. Mas serviço da igreja não é somente isso, não. Eu falei que se a gente acha que é só cuidar de pobre, cuidar de pobre, cuidar de pobre, a gente vira ONG. Tá? Mas não, a igreja é um exército que luta por todo o bem. Aí eu te pergunto, lutar contra o ateísmo é fazer o bem? Sim. Aí eu te pergunto, cadê as grandes instituições religiosas que têm dinheiro para investir em capacitação, para invadir essas portas do inferno nas universidades e vencer? Cadê? Aí a maioria, só para concluir, a maioria das pessoas que querem, sabe o que acontece, mano? Tem que às vezes estudar sozinha, pagar preço. Porque Deus sempre levanta os seus Elias. Deus sempre levanta os seus Paulos para entrar no aerópago e debater contra os filósofos pagãos e vencer. O próprio Paulo diz que pelo revestimento do Espírito Santo nós vencemos todas essas filosofias pagãs. Nós já vamos ler lá em Coríntios. Pode falar, irmã Márcia. Eu ia falar, se a igreja estivesse nas escolas e nas universidades, hoje, por exemplo, não teria um jovem suicidado aqui em Nova Brasília. Se suicidou um jovem aqui na faculdade? Não sei aonde ele estuda, mas é um jovem. Meu Deus, pessoal, nós estamos na era do suicídio, tá? O negócio tá pesado. Eu estava conversando com o Pedro ontem, eu vi um flyer de divulgação de um Arte na Quebrada que vai ter num bairro aí. As crianças que vão lá para fazer dança de rua, aí vai ter uma MC, um negócio assim, sabe? Num bairro aqui da cidade que é lá na Morada do Sol. E nós estávamos comentando a influência da igreja nesse bairro, que está deixando com que essa igreja não faz, o mundo faz. Se não existe... Se a igreja não faz, o inimigo vai lá fazer para ganhar os pequeninos. E aí eu tenho uma frase, o coração de uma criança é de se chegar primeiro. Se você chega primeiro pro evangelho, eu falei isso, ela vai seguir. Se chegar lá no Pessoal, eu tenho crianças, Luiz, para completar, eles vão para a escola, não correm porque eles acham bonito no crime, né? Porque meu Deus do céu. só vai falando. É referência, né? Infelizmente. Lá quando eu trabalhei no presídio, era uma cidade que tinha uma criminalidade muito grande. A criminalidade está captando as crianças. Está captando as crianças. Como é que a gente vai vencer isso, se não pela força da Igreja de Jesus Cristo? Se a Igreja de Jesus Cristo se recua, eles vão avançar. Mas o que aconteceu esses dias que falou sobre a adultização, né? Alguém que não está dentro da igreja, mas que foi usado para trazer à luz realmente essa... Sim. O pessoal, eu vou falar uma coisa aqui para vocês rápida, que é o quê? Eu vou adiantar, mas isso está lá para frente. Esse autor que eu falei para vocês, o Jürgen Moltmann, ele disse que lá na Europa estava crescendo muito a ideologia de esquerda, o marxismo. E o marxismo é contra a fé, é contra a igreja. E sabe quem ele culpa? Ele culpa a igreja. Porque ele diz o seguinte, os jovens iam da igreja para a universidade, e lá na universidade chegava um discurso marxista de falar, nós temos que lutar pelo desfavorecido. Nós temos que lutar pelo pobre. Nós temos que lutar para a manifestação da justiça. E ele voltava para a igreja e a igreja não tinha essa luta. Então o marxismo enganava e cooptava o coração do jovem sedento de lutar. Aí sabe o que o Jürgen Moltmann? Se a igreja estivesse lutando pelo pobre, lutando pela justiça, lutando pelo bem comum, não teria marxismo. Não teria. Porque toda a ideologia de esquerda só cresceu porque tinha alguém sofrendo que estava abandonado. Luiz, quando o Michael fazia o ensino médio, ele fez no Instituto Federal. Aí surgiu o debate sobre o aborto. Mas eles falaram tanto no sofrimento da pessoa que foi estuprada, que aquela criança vai ser marginalizada, vai crescer, vai virar um bandido, que não sei o quê. Só o lado ruim. Que o Michael chegou lá em casa concordando com o aborto. Olha aí. Aí, na época, eu fui, mostrei versículo bíblico, falei que só Deus que pode tirar e dar a vida. Aí ele falou, realmente, mamãe, a senhora tem razão, eles quase me convenceram. Então, aí, pessoal, sempre quando eu falo dessa dever da igreja de transformar o mundo, o pessoal sempre me acusa, ô Luiz, você é esquerdista, isso é coisa de esquerda. Tem nada a ver. Sabe por que não tem nada a ver? O próprio autor que eu falei para vocês, o Hans Kung, ele fala várias críticas à ideologia de esquerda e ao marxismo. Primeira crítica que ele faz, a forma de se conquistar a justiça. Sabe como o marxismo quer lutar pela justiça? Através de uma revolução de guerra.
É assim que o cristianismo propõe a transformação do mundo? Revolução, guerra, pegar em arma? Ou se propõe pela revolução do amor, pela voluntariedade do coração? Nada a ver com o cristianismo. Outra coisa, eles apelam pelo crescimento do Estado, o comunismo, todo o Estado vai, no socialismo o Estado vai ser dono de tudo, e depois que o Estado ser dono de tudo, aí o Estado distribui as coisas para as pessoas. Aí eu te pergunto, Deus quer fazer transformação através da voluntariedade do amor da sua igreja ou através do Estado? Da igreja, não tem nada a ver com o Estado. Outro ponto, pressuposto do marxismo, da ideologia de esquerda, que se chama luta de classes, que é o quê? Tem os ricos, os empresários são os opressores e os funcionários pequenos são os oprimidos. Sabe por que isso está errado? Porque esses pequenos também estão se tornando opressores de mais pequenos ainda. Eles são tão pecadores quanto. E o marxismo torna o pobre vítima e o rico o mauzão. Enquanto Cristo diz, não, todos são maus. E todos devem se converter, desde o mais rico até o mais pobre. E o mais pobre, se você não se converter, você é um pequeno opressorzinho, porque tem alguém mais pobre que você e você oprime também. Tem nada a ver com o marxismo. O marxismo só tem vez hoje no Brasil e está crescendo. Sabe por quê? Porque às vezes tem gente a esgoto de céu aberto aí. Você pode pegar um livro chamado Cristãos Ricos em Tempos de Fome, que ele apresenta dados de crianças que ainda morrem de inanição no Brasil, pessoal. Eu mostrei foto, qual a igreja que eu preguei? Na igreja do pastor Giroldo. Eu mostrei foto lá de mais de 100 crianças num lixão em Ponta Porã. Um missionário viu uma criança roendo o osso de vaca para ver se conseguia comer alguma coisa, o osso morto. Lá, osso morto, né? Mas no meio do lixão, pessoal. Aí você sabe por que o marxismo cresce? O marxismo pega, mostra essa foto e diz o seguinte, a gente tem que lutar por isso aqui. Então tem que ser pela força do Estado. Aí eu te pergunto, se a igreja tivesse feito serviço lá, não tinha marxismo, porque o marxismo não ia ter argumento. Conseguiram entender? Se chega o político mentiroso, defendendo o aborto, falando, a gente tem que cuidar do pobre, se a igreja tivesse cumprido a lei de Cristo, não teria esse político para enganar. Por quê? Porque já teria gente com água, já teria saneamento básico, já teria esse povo sendo cuidado e eles não teriam vez para enganar ninguém. E o jovem, quando queresse lutar pela justiça, sabe com quem ele se uniria? Com a igreja de Jesus Cristo, que é aquela que mais luta pela justiça do mundo. Essa é a crítica que esse teólogo alemão faz. Você viu como está muito lá na Europa, que foi lá que cresceu. Iluminismo, racionalismo, positivismo, marxismo, nazismo, fascismo, tudo cresceu lá. E se espalhou pelo mundo. Então as grandes críticas que a igreja fez também nasceu lá. Vamos continuar? Falando da universidade. Agora campus da ciência, que é a igreja. Teoria do Big Bang. Sabe quem criou? Um padre chamado Lamarck. O homem que criou o método científico, Francis Bacon, cristão. Olha o que o Francis Bacon disse. Há 2 livros colocados diante de nós para estudarmos, para evitar que caímos no erro. O primeiro, a Bíblia, revela a vontade de Deus. E o segundo, a natureza. Blaise Pascal, teólogo cristão, contribuições à matemática, ciência da possibilidade. Isaac Newton, cristão. Você sabia que o Isaac Newton, que todo mundo estuda de ciência, ele falou mais de Bíblia do que de física? Todo mundo, em todos os lugares do mundo, estudam a física de Isaac Newton, que era um teólogo cristão, apaixonado pela Bíblia. Falou mais de Bíblia do que de física. Isaac Newton mudou a história da ciência. Michael Faraday, suas maiores contribuições foram no estudo da eletricidade, descobrindo a indução magnética e inventando o gerador. Era cristão devoto. E tá aqui um monte de nome, pessoal. Olha aqui, ó. O pai da contabilidade. A contabilidade moderna hoje segue os princípios. Você tem empresa? Quem mais aqui tem empresa ou trabalha em alguma empresa que tem contador? Quem criou o modelo de contabilidade moderna foi um cristão, franciscano. Cirurgia, antisséptica, bacteriologia, tá tudo aqui, ó. Cálculo, mecânica, tá tudo aqui, ó, pessoal. Lembra lá? Química, anatomia comparada, ciência da computação, análise dimensional, eletrônica, astronomia, mecânica, tudo isso aqui, pessoal, tudo. E anestesia, sabe quem criou anestesia? Um cristão chamado James Young Simpson, um dos. E sabe como é que ele justificou a criação da anestesia? Porque tinha teólogo que dizendo, você está errado por ter criado anestesia. Porque ele criou anestesia para a mulher de parto. O que acontecia? Ele viu o pecado e a consequência do pecado foi a mulher ter dor de parto. Então ele diz, como a igreja luta contra o pecado e a dor de parto
é resultado do pecado? Eu vou lutar contra a dor de parto. Criou anestesia. Foi um cristão. Foi um cristão. Aí teve teólogos que falaram assim, não, você está contra Deus. Porque se Deus que condenou uma mulher a ter dor de parto, você não pode colocar anestesia para tirar ela dessa dor. Aí sabe... Respondeu meu pensamento. Então o pessoal argumentou isso aí. Aí sabe o que ele falou? Pera aí, um homem, quando vai no médico, ele está prestes a morrer, o médico pode salvar ele? Pode. E a morte não é consequência do pecado? Então o médico deve lutar contra a consequência do pecado. E a Igreja de Jesus Cristo também. Então se a dor de parto é consequência do pecado, podemos lutar contra ela. Como é que eu digo que a igreja cristã não está vencendo e não venceu? Citei outra história para vocês aí de Mary Slessor, Heróis Cristinianos, África Ocidental. Essa mulher chegou na África Ocidental. Essa mulher sozinha, pelo poder de Jesus Cristo, acabou com o infanticídio, pegava crianças e cuidava, abriu orfanato e tudo, alfabetizava essas crianças, ninguém mais matava criança. Acabou com sacrifícios humanos, tinha sacrifício humano. Acabou com o teste do feijão venenoso. O que era o teste do feijão venenoso? Irmã Rosana, você é bruxa. Como é que eles iam testar se era bruxa? Pegava um feijão venenoso e dava para você. Se você sobreviveu, é bruxa. Se morreu, não era mesmo, morreu já. Morreu. É forte. Entendeu? A maioria morria. A maioria morria. Aí se não morria, matava. Matava. Se era bruxa, tinha que morrer. De qualquer jeito, morre. Aí todo mundo morria. Tá? A Mary Slessor acabou com isso, tornou-se vice-cônsul britânica, a única administradora da lei naquele ambiente, mediava conflitos de chefes de tribos, instaurou a paz, criou instituições, alfabetizou através da Bíblia. Sua dedicação sacrificial àquelas tribos fez com que ela fosse respeitada como chefe religiosa e tribal, ao ponto, pessoal, ela está na moeda de libras. Vocês viram aí na revista que o rosto dela está na moeda? Esse rosto é o dela. Esse rosto é o dela. Que lugar foi isso? Isso daqui é de libras. É do governo britânico, mas ela, o que acontece? A Inglaterra tinha uma espécie de dono de terras nas Áfricas. Tipo, Portugal não era dono do Brasil? Depois teve independência, a Inglaterra era dona dessas terras. Então ela cresceu tanto lá, com seus projetos, que a Inglaterra deixou ela como vice-cônsul, deixou como uma representante do governo, e ela transformou tanto aquele ambiente que colocaram ela na moeda. Como é que eu falo que a igreja não vence, pessoal? Tá na apostila. É verdade, eu postei no meu Instagram. Me sigam no Instagram, eu posto muita coisa lá. Futuramente eu vou postar mais. Outros missionários acabaram com o fim da morte das viúvas. Quer dizer, deixa eu ver algum casal que está aqui. Marli e Éder. Marli e Éder, sabe como que era no lugar, antigamente? Você morreu, Éder, infelizmente. Aconteceu alguma coisa, você morreu. Só que a esposa vai sofrer demais. Então ela não pode ficar aqui não. Vamos queimá-la junto com você. Colocava ela no fogo. Sabe quem acabou com isso? Isso não é aqui no Brasil não, tá, pessoal? É lá pro Oriente. Sabe quem acabou com isso? A Igreja de Jesus Cristo. Tinha uma cultura... Só que, pessoal, eu não me lembro o nome. Talvez alguém de vocês aqui lembre. Tinha uma cultura lá pro Oriente que eles pegavam um calçado de ferro e colocavam nos pés das mulheres, quando o pé era bem pequenininho, para o pé não crescer. E ela ia crescendo, o pé não crescia, ficava apertado, deformado, era uma dor horrível. Mulher sofria. Sabe quem acabou com isso? Adivinhe? A Igreja de Jesus Cristo. Meu Deus, mas pra que finalidade? O diabo, é o diabo. O diabo que semeia essas culturas. E Cristo vence. E Cristo chega e vence e derruba essas portas do inferno. Por quê? Porque tem chave do reino e todas essas fortalezas caem. Comunidade terapêutica nos modelos que nós temos hoje aqui no Brasil, sabe quem criou? Um pastor chamado David Wilkerson. Leiam um livro dele chamado A Cruz e o Punhal, quando ele evangelizou as gangues da Times Square, Nova York. Acho que é Nova York. Se a Igreja de Jesus Cristo hoje fechar todas as comunidades terapêuticas, o Estado vai sofrer, porque eles não conseguem cuidar desse povo. E uma tristeza que eu vou dizer para vocês, porque eu, inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Eu trabalhei como missionário na comunidade terapêutica e agora eu estou iniciando uma comunidade terapêutica lá, porque no bairro da igreja que eu vou assumir o pastorado, tem muito drogado. Você abre o portão lá, chega 2. Tá? E aí o que acontece? Se nós precisamos ser evidência histórica do reino de Deus lá, eu preciso cuidar deles, porque se cuidando deles eu estou cuidando dos filhos dele, eu estou cuidando de uma criança que vai deixar de ser abusada na rua porque ele é um drogado, que ele está doido, eu vou estar protegendo aquele que ele roubaria porque ele vai estar sendo cuidado. Se você quiser apoiar um projeto desse, eu preciso de mantenedor. Eu preciso, porque eu do meu dinheiro não consigo sozinho não. Então eu já sou dos mantenedores, que além de dar o meu serviço, eu vou estar dando também dinheiro. E eu estou preocupado que eu não sei como que eu vou pagar, tá? Se você quiser, quero apoiar isso daí, quero mandar oferta, beleza, tem prestação de conta, tudo certinho. Precisamos. E o que eu comecei isso para falar, uma coisa para vocês, uma tristeza para vocês. 99% das comunidades terapêuticas não são sustentadas por igreja. Vocês sabiam disso? 99% não é a igreja que sustenta. É um cara que às vezes se sente chamado por Deus e vai e abre sozinho, pede doação, se vira como dá e a igreja não ajuda. E tem muitas de pessoas muito sinceras que tem que ceder para o Estado. Eu mesmo trabalhei numa comunidade terapêutica que chamava Projeto Cristão Fazendo Diferença. Aí chegava dia que cortava a luz, não tinha carne para comer. Sabe o que fizeram? Tiraram o nome cristão do nome. Não é mais Projeto Cristão Fazendo Diferença, é Projeto Fazendo Diferença, porque daí eles conseguiram verba do Estado. Se a igreja tivesse ajudado, não precisava ter tirado o nome cristão do nome, que é a testemunha pública que nós... Eu estou fazendo isso aqui, por que eu não quero aceitar nada do Estado? Porque eu quero dizer para aquela cidade que nós, Igreja de Jesus Cristo, estamos cuidando disso aqui para sermos testemunha do Evangelho. Se a gente pega dinheiro do Estado, não pode fazer isso. Isso é uma tristeza. É uma tristeza. E se nós amamos como o Senhor ama, nós temos que nos irar como o Senhor se ira. Pode falar. Então, cuidando aí, que está indo nas faculdades, né, não faz nada, e segundo os fontes, que são padres. Tem um rapazinho que foi em casa, ele ficou assustado como cultura. Entra na faculdade como cultura, né? E ali faz rituais. Olha aí. E tem dinheiro que não traz isso aqui. Olha aí, pessoal. É pesado. Pessoal, que oração? 10 para as 4, vamos correr muito então. Nossa, vamos correr. Pessoal, tem muitos textos aí provando todos os pontos bíblicos que eu estou dizendo. Tem em Coríntios, olha aqui, tem em Coríntios, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas, os argumentos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Muitos textos aqui. Leiam essa apostila, pessoal. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é que um teólogo chamado José Tamayo, ele disse sobre o horizonte tópico. Luiz, mas é difícil a gente alcançar isso, Luiz. Talvez a gente não consiga. Talvez a gente vai plantar. Talvez o outro vai regar. Mas alguém colhe. Tá? E esse teólogo diz que existe algo na teologia cristã chamado de horizonte utópico. Sabe o que é o horizonte utópico? É aquela esperança que talvez a gente nunca alcance, mas a gente está caminhando para lá. E a gente vai lutar. No momento que a gente para de caminhar para esse horizonte, a gente ficou apático, perdeu a esperança e abandonou a missão da igreja. Temos 1 hora ainda, né? Pergunta. Perguntas. Ah, uma coisa que uma pessoa sempre pergunta, Luiz, mas a Bíblia fala que a gente tem que descansar no Senhor. Descanso. E Deus mandou o sábado do descanso. Então aí a gente vai para a igreja para um lugar de descanso, né? Vou responder para vocês isso aqui agora. O Abraham Joshua tem um livro chamado O Shabá. E nesse livro ele analisa a essência do sábado na cultura judaica. Futuramente nós vamos ver isso aí sobre o sábado. E ele diz o seguinte: por que vocês descansam? Uns diziam, nós descansamos para amanhã conseguir trabalhar, porque o povo trabalhava de domingo a domingo. O Abraham Joshua diz assim, não, nós trabalhamos para poder descansar. Qual que é o sentido? A gente tem que mais descansar ou mais trabalhar? Aí tem um teólogo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, como é que eu posso descansar? Baseado em Urias. Você lembra de Urias?
Quando Davi chama ele da guerra e manda ele dormir com a esposa, o que ele fala? Fala alto aí, Luizinho, fala alto. Como é que eu posso ir para casa descansar, sendo que meus irmãos estão todos na guerra? Eita! Como é que a gente pode descansar enquanto tem gente morrendo? Enquanto tem missionário morrendo no campo? Mas alguém diria, mas Luiz, se eu não descansar eu vou morrer também.